Atitude, né? Igual a pastora falou, tem que ter atitude. Paz do Senhor, prazer estar presente com vocês aqui, para o Brasil todo, aqui também para o Japão, esse país maravilhoso, América. É um prazer muito grande e uma promessa de Deus. Estamos aqui por isso, né? Eu estava agora me lembrando de tanta coisa, André aqui falando isso, eu me lembrando de tanta coisa que nós já passamos juntos dentro do Evangélico, e nesse prazo de 6, 7 anos que nós somos convertidos, né, e tanta coisa que tem acontecido já na vida da gente. Já vamos começar a abrir a Bíblia aqui, para a gente já começar a ler a nossa palavra. Mateus, versículo 9, paralítico Cafarnaum. Por favor. É um grande prazer estar presente com vocês aqui. Estava vendo essa Paquita pular, falei, rapaz, ainda tem saúde essa mulher. Né? Os anos vão passando, pode chamar ela de vovoquita, que ela fica braba demais. Né? Mas está ela lutando contra o tempo, bonita, como sempre. Amém? Posso ler? Mateus, versículo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? Qual é o mais fácil dizer? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele, foi para casa. A multidão, vendo isso, admirou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade ao homem. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Eu sempre, quando abro essa palavra, eu fico me lembrando de toda a nossa conversão. O artista, não é fácil a conversão do artista, né? Nós passamos muitas dificuldades quando começamos a tentar entender o que Deus tinha para fazer na nossa vida. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Cada um de nós que estamos aqui hoje somos escolhidos por Deus. Deus tem um mistério, tem alguma situação na vida de cada um de nós, não é verdade? E nós sempre temos que entender, o artista sempre depende de alguém. Essa que é a grande verdade, né? Ele está dependendo de um diretor para ver o trabalho dele, de um dono de gravadora para lançar um trabalho, de não sei quem. Eu, quando conheci a Deus, entendi que eu dependo dele, eu não dependo de mais ninguém. E quando eu comecei a entregar a nossa vida ao Senhor, tudo começou realmente a mudar muito. As amizades, eu não sei, com certeza todos vocês já passaram por isso. A vida da gente limpa e começa a entrar outras pessoas. E gente, inclusive, que você jamais poderia entender. Você passa a entender aquela pessoa um pouco melhor. Não é verdade? E ele começa a tirar gente que você achava que eram teus amigos e não são. E aquela coisa fica muito clara na vida da gente. Nós sofremos muito nessa nossa conversão, mais dentro da própria igreja do que fora dela. Porque eram muitos contestados se nós tínhamos realmente nos convertido ou não. Né? E aquela história da gente chegar na igreja e as pessoas... Mas você é convertido mesmo? Misericórdia. Né? Até parece que alguém se converte para brincar com Deus ou para fazer alguma coisa desse tipo, que dura tão pouco dentro do meio evangélico, some. Como vocês conhecem vários artistas que tentaram entrar e, infelizmente, foram mal discipulados, não é verdade? Tantos amigos nossos que convivem conosco, né? E que poderiam hoje também estar na fé. Mas nem a igreja nem o pastor ajudaram. E isso é difícil. Nós temos que ter sempre... quando eu vejo uma igreja próspera dessa, um pastor bonito desse, em nome de Jesus, com uma família linda, eu vejo a prosperidade de Deus, não é verdade? Na obra dele. A conclusão de tudo aquilo que o Senhor Jesus quer de um homem, não é verdade? Sinceridade, tudo. É a obra próspera, a obra crescendo, né? Eu estava me lembrando de pastores assim,
maravilhosos, Jorge Linhares, e nós, na igreja do Jorge Linhares, André cantando essa música da Arca, né? E ele dançando com ela, ele é carequinha. Você conhece o Jorge Linhares, né? Ele carequinha, assim, dançando, na hora que falou do sapo, ele olhou e falou, não, eu não sou o sapo. Ele se invocou com aquele sapo, rapaz. Todo mundo fazendo o sapo e obra, agora eu falo do sapo, ele não fez não, ele saiu. E naquela graça toda, naquela empolgação toda, a igreja próspera, também alegre, né? Eu comecei a entrar em tanta igreja que vocês nem sabem a quantidade de igreja que nós entramos, de cada um com um ministério diferente. Eu comecei a perceber que as igrejas tinham leis que eram os homens que colocavam e não Deus que colocava, né? As pessoas entravam tristes nas igrejas, a fisionomia das pessoas, aquela coisa dura, né? Não davam glória, não dava nada, e a gente ali, eu acabava de louvar, a igreja não dava, batia uma palma. Tradicional, eu falei, nunca desagradei tanta gente ao mesmo tempo. Pensava nisso automaticamente, né? E aquela coisa de você descer, e as pessoas estão gostando, mas parece que elas são proibidas de bater palma e dar um glória, né? Uma coisa que... E a vida da gente foi passando, aquela contestação, só ficamos na obra porque Deus realmente tem muita coisa para fazer na vida da gente. Você vê a Andréia aqui nessa alegria com as crianças, é o que ela sempre se propôs a fazer, e Deus tem honrado muito ela, né? E me honrado com aquilo que eu sempre me propôs a fazer, que é cantar, que é louvar hoje, em nome de Jesus. Tem uma diferença muito grande de ser louvado para louvar. É essa diferença que eu acho que os artistas têm que começar a entender. Nós não somos nada aqui. Quem é alguma coisa chama Jesus. Quem faz a obra dentro da igreja é o Senhor Jesus. Às vezes as pessoas curam, convertem almas, a igreja é próspera, mas o pastor começa a achar que aquilo é ele. E não é ele nada. Aquilo é o Senhor Jesus. Quando existe paz dentro da igreja, prosperidade, é porque o Senhor habita ali. E aqui, Senhor, está mais que habitando, está morando aqui, em nome de Jesus. E foi muito difícil a conversão. Eu cheguei a ser desmarcado em igrejas, com o meu terninho, com a minha gravata, que eu detestava colocar. Eu não colocava um terno e gravata. Eu não apresentava um baile debutante que eu tinha que colocar terno e gravata. Eu me sentia ridículo. Verdade. O meu pai, a primeira apresentação que eu fiz, eu tinha uns 14, 15 anos, né? Quando eu comecei assim, comecei antes, 12, 13 anos, em Belo Horizonte. Acho que não tem pouco mineiro aqui. Pelo que eu conversei com uns 10. Né? Aí comecei em Belo Horizonte, num programa chamado Show da Tarde, comecei com uns 12, 13 anos ali comecei a minha vida toda artística. E aí fui pego pelo Gugu, né? Que o Gugu tinha já um grupo chamado Dominó, né, que quase com certeza ninguém conhece isso, porque não tem ninguém aqui acima de 35 anos, não é verdade? Ninguém. Eu estava vendo pela fisionomia das pessoas, né? Podem levantar a mão quem lembra do Viva a Noite, por exemplo. Você vê que não querem levantar a mão. Show da Xuxa, então, nem pensar. Não é verdade? Paquita não tem nenhuma aqui, né? E foi uma época que hoje eu paro para pensar e fico lembrando que época boa. Ou boa, perto do que eu estou vendo hoje, uma época excelente, né? Principalmente musicalmente falando. Tinham coisas muito mais bonitas do que hoje, né? E eu quando comecei ali, comecei vendo, o Gugu era redator do Silvio Santos, o Dudu escrevia para o Silvio Santos. E estava montando uma empresa chamada Promoarte. Me viu cantando nesse programa, me levou para São Paulo, eu era menor de idade. Meu pai teve que emancipar, meu pai ficava comigo 15 dias, voltava, ficava mais uma semana, voltava, ficava mais 15 dias. E, quer dizer, para